Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Podcast Samar, hoje com um assunto muito legal e muito preocupante e muito analítico, né? Vamos dizer assim, Imposto de Renda Pessoa Física 2024/2025. Tá chegando a data, né, Thiago? Isso aqui com o Thiago, sócio da Samar, né? Especialista em imposto de renda, vamos dizer assim, né? Faz o imposto de renda sozinho da Samar, praticamente, dos clientes da Samar. Eu aposentei. Estamos aqui agora só tirando dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Faça perguntas, porque esse tema daqui até o final do mês, para começar o mês de março, vai ser longo, não vai não, Thiago? Vai ser longo. Nesse mês agora de fevereiro, a gente está preparando todos os informes de rendimento. Né? Até o dia 29 de fevereiro você tem que receber todos os informes de rendimento de bancos, inclusive das aplicações. E principalmente das aplicações que todo mundo esquece, né? Pois é. E também das empresas. Aluguel, salário, etc e tal. Falando nisso, a DIF esse ano, teoricamente, é o último ano dela, né? A DIF, que nós sabemos aqui, quem não sabe, é a informação que vem da empresa, vem dos aluguéis, né? A gente tem até mesmo das operações financeiras também, né? Sim. Que as empresas têm, todo mundo tem. Que vai acabar, né? Vai ficar só na outra obrigação agora da CTF Web. A gente espera que sim. Na verdade, na REINF, né? Na REINF, né? Na REINF. Que são a declaração de retenção financeira. E a gente espera. O ano passado era para ter sido o último. A Receita cancelou o cancelamento. Para E variar. aí ela jogou agora esse ano. Colocou uma obrigação para cancelar uma e agora está as duas ainda, né? Está fazendo duplicidade. E disseram que vão acabar esse ano. Disseram ano passado também. Disseram ano passado também. Mas também vamos ver o que vai acontecer agora com o imposto de renda desse ano, né, Thiago? Algumas mudanças ainda que valeram a pena. A Receita ainda não promulgou o calendário oficial nem as regras oficiais, tá? Então, tudo que a gente tem aqui é um pouco ainda cópia do ano passado. Sim, então não muda, né? Vamos falar assim, a carcaça do esquema não muda, né? A espinha dorsal de como funciona o imposto de renda é basicamente a mesma. Com algumas novidades, sempre pontuais, ano a ano, ela vai sempre acrescentando alguma coisinha, sempre fechando o cerco na qualidade das informações em algumas situações e liberando algumas facilidades. Né? Como, por exemplo, você poder trazer a declaração pré-preenchida da Receita através da sua senha do Gov. Que isso é muito importante. Nós tivemos muita dificuldade no passado com relação a isso, né? Com o Gov em duas etapas de acesso, isso travava um pouco o trabalho, né? Às vezes você precisava ter essa informação rápida, travava essa informação. Então, acho que é importante o cliente saber que se ele tem um contador dele que vai fazer isso, que ele também possa colaborar com o GovBR, né? Ou então, que isso facilita muito a vida. Que esteja disponível para quando a gente olha, vamos fazer hoje. Tá? Tal hora, posso pedir? Mas você tem um problema com a venha do Gov, né? Todo mundo fala da venha do Gov, mas eu vou falar para você. Toda vez que você precisa do Gov, você tem que ficar com o rostinho, tira, põe, não põe em lugar nenhum. Como que fica aquilo? Não é melhor ter? Se tiver, é que o problema da autenticação da facial não é a autenticação em 2 etapas, são coisas diferentes. Entendeu? A autenticação facial, ela é a biometria que vai certificar que é você. Então, essa é uma regra de segurança que é difícil de tirar. Tem que ter. A única dica tem que muito golpe também através do GovBR, né? Então, você que tem um GovBR, também não é para qualquer um que você vai passar sua senha. Você vai dar para aquele que você confia que está fazendo um trabalho que vai ser feito para você mesmo, que é algo sigiloso, né? Exatamente. Nós estamos falando do imposto de renda que é sigiloso. Exatamente. Então, assim, e fora tantas coisas que dá para fazer com o Gov. Mas uma coisa importante, alguma dica que você tem dificuldade com a biometria facial, é o seguinte, faça a sua biometria em um lugar claro, sem óculos, e se não estiver funcionando, uma das coisas que eu já vi que funciona, pega um celular emprestado. Ababei o olho. Não, pega um celular emprestado e use o flash de um celular, então seria mais ou menos assim para o seu. Você está aqui fazendo a sua biometria, você tem um outro celular aqui com a luz ligada. Porque essa questão da claridade é o que tem ajudado ajudado na biometria. Tá? Bom,
Voltando ao nosso imposto de renda, que o GovBR vai nos ajudar se o cliente, né, nos fornecer, isso facilita um pouco do processo, mas não inibe a entrega da documentação. Sim. Porque senão a gente não consegue conferir se é verdade ou não. Não, o que acontece? O que vai para o GovBR? A gente falou da DIRF aqui, falou da RINF, são declarações que as empresas ou os bancos têm que entregar para a Receita. Então é a primeira base de informação que a Receita tem. A sua declaração de imposto de renda vai cruzar. Ou seja, os valores têm que bater. Então, se a tua empresa diz que pagou 50 mil para você, na sua declaração de imposto de renda tem que estar 50 mil. Na pré-preenchida, porque foi uma declaração que já veio da empresa. Isso, na pré-preenchida, o que é? É a declaração que a empresa já fez. Então, a Receita está puxando Está aguardando aquela. a sua resposta. Isso. Para saber se você está falando a verdade ou não. Mas o que acontece? Principalmente quando a gente fala de bancos. Os bancos alteram muito essa declaração. Entregam uma leva, depois arrumam, depois arrumam Isso já de novo. aconteceu várias vezes, né, com a gente. A gente já aqui, teve né? casos de banco arrumar isso 3 anos depois. E falar que estava certo e depois Não, cair na malha e exatamente, foi ver o banco que o estava banco errado. que tinha declarado naquela época um valor, a gente usou o valor que estava no informe de rendimento. Porque foi nos enviado. E aí o banco foi retificando, foi arrumando o valor, 3 anos depois eu tenho uma malha acontecendo, porque a Receita tem 5 anos para consultar. fazer qualquer questionamento. 5 anos depois a gente vai ver que tem uma diferença de valor. Por quê? Porque o banco retificou a declaração dele. Que é uma coisa que não vai mudar, né? Não. Isso é algo que há anos nós fazemos imposto de renda, há anos a mesma dor de cabeça, então, a mesma mesmo falha. que a gente traga a declaração pré-preenchida, ela vai ganhar a gente vai ter uma agilidade, vai conseguir ter alguns pontos de conferência, mas a documentação que chegou para você via correio, que você tirou do site, aquela ainda é a válida. Sim. Então é por aquela que a gente vai se basear. É que é aquela que você tem na mão naquele momento. Isso. Senão você é não aquela consegue... que você tem documento. Entendeu? Então é importante que o cliente saiba, né, que quem está nos ouvindo também saiba que, independente se ele me fornecer o GOV, eu vou puxar essa declaração, mas independente disso eu tenho que ter a documentação para confrontar esse número. Exatamente. Porque também tem coisas que vêm, tem coisas que não vêm, tem banco que manda, tem banco que não manda, de repente pode... manda, sim. Né, sim. Tem isso rendimentos, pode por exemplo, que o banco não manda. Ou que manda com atraso, ou que não manda. E que é importante que isso... E que é importante que conste na declaração. Que conste, porque senão a gente não consegue fazer ela com veracidade. Sim. A gente acaba travando nesse problema. Uhum. O que dificultou muito ano passado para nós, né, que fazemos declaração, eu acredito que para alguns, é que a gente sempre tem o mesmo problema, deixar para a última hora. Uhum. Como que a gente consegue tentar fazer com que o nosso cliente ou a pessoa que está nos ouvindo consiga melhorar esse processo? Eu acho que é uma reorganização desde janeiro, né? A pessoa deixa para fazer isso no dia 30 de maio, no último dia de entrega de imposto de renda. Será que a gente não consegue, não tem nenhuma ferramenta, ou tem que ser a vontade do cliente mesmo, né, de quem está nos ouvindo, de ir até o banco, de cobrar da empresa, de fazer guardar seus documentos quando vende, compra algum imóvel ou carro no ano anterior, né? Senão chega no dia da informação, vendi o carro. Para quem? Rapaz, não lembro. Qual CPF? Sei lá. E aí, como que você faz um ganho de capital, que deu muito problema ano passado pra gente? Não, o ganho de capital deu problema. Explica algumas coisas, só para o pessoal entender. Tem 2 problemas que deram no ganho de capital. O primeiro foi o seguinte, inusitado, inclusive. Eu sei da história, por isso que eu tô rindo. Inusitado. Esse eu acho que você não sabe. Eu acho que esse você não sabe. O que aconteceu? Houve uma alta durante o ano de 2023 e 2024 no valor dos veículos. Sim. Então, uma bolha bem grande. Houve uma alta por conta da importação, por conta de China, por conta de chip, etc e tal. O dólar aumentando, os veículos ficaram mais caros. Os usados. Os usados. Vamos falar de veículos usados. Então, o veículo que você comprou ali 5 anos atrás por 50, é capaz que hoje, 5 anos depois, ele valha 60. Antigamente era o contrário. Antigamente ele ia valer 30, 20. Entendeu? Tinha uma queda. Exatamente. Mas o que acontece? Para veículos, você não tem faixa de isenção de uso. Ou seja, se você comprou um veículo por 50 e vendeu por 60, você tem que pagar ganho de capital. Dessa diferença. 15% dessa diferença. Não tem choro. Não tem conversa. Não tem depreciação.
Não tem depreciação. Não, E se nem tiver, ia ficar pior, né? E nem fator de redução Nem como fator tem de nos imóveis. Nos imóveis, né? De tempo de uso, né? Isso. Os imóveis, você adquire lá um imóvel em 2000, por exemplo, estamos falando de 25 anos atrás. Hoje, não é mais aquela coisa, adquiri por 300 mil, hoje vendi por 500, a diferença é sobre 200. Não, você tem, por conta desse período, você tem fatores de redução. Então, obviamente, é uma conta... Algum benefício que tem no meio do caminho que você acaba se beneficiando desse desconto, né? É uma conta um desconto razoavelmente complexa para mim demonstrar aqui, mas vamos dizer assim, dos 200, cai seguramente para 120. Mas nós podemos demonstrar talvez no próximo episódio. A gente pode fazer fazer alguma pelo ganho de colocar capital. aqui no nosso vídeo, alguma situação assim. Mostrar, você que tem dúvida mostrar. sobre isso, aproveita, faça a pergunta que a gente pode aqui falar sobre esse assunto, né? E um outro ponto que ocorreu muito é o seguinte, a pessoa vendeu o imóvel, o ganho de capital, ele não é imposto de renda. Imposto de renda é imposto de renda. Você teve uma renda, você teve uma renda e ganhou e tem imposto sobre ela. Quando você tem um ganho de capital, é um derivado de imposto de renda, mas é outro imposto. A pessoa às vezes confunde, ela junta essa bolinha. Ela né? junta tudo. Uhum. Então o que ela faz? Ela vendeu o imóvel, teve lá um lucro de 200 mil, por exemplo, e deixa para pagar um ajuste em abril. Quando vai fazer o imposto de renda. Vai fazer a declaração de imposto de renda. Ela vendeu em agosto e vai pagar só em abril. Só que o ganho de capital, ele vence no último dia do mês subsequente. Você está me falando um pouquinho fora do ar, como que é isso aí que eu fiz uma conta errada. Então, assim, se você vendeu em agosto... Dia 1º de agosto. 1º de agosto, você vai pagar 30 de setembro. Então, quase 60 dias. São quase 60 dias. Você vendeu 30 de agosto, vou pagar com 30 de setembro também. Entendeu? Então, se você que está querendo vender um imóvel ou vender um bem, sempre venda no dia 1º, você tem 60 dias para pagar. Primeira quinzena. Quem tem um caixinha, 60... Exato, se você quiser ter prazo para pagar. Mas é assim, é sempre no último dia do mês subsequente. Então, o que aconteceu muito? Interessante. O pessoal veio para fazer imposto de renda com uma escritura. Olha, eu vendi este imóvel. Poxa, mas quando você vendeu? Em junho. Beiro. Pagou o ganho de capital? Não. Fez o ganho de capital? Não. Ixi, o imposto venceu em julho. Ah, mas como assim? Não é agora? Este imposto é outro imposto. E outro detalhe que às vezes encaixa nisso, né? A pessoa vendeu o imóvel, vamos falar em julho. Olha só. Olha um problema que saltou agora nos meus olhos. Julho, mês 7 de 2024. Nós temos aquela isenção do uso do valor até 6 meses, comprar um imóvel até 6 meses, né? Sim, 180 dias. 180 dias. Quando a pessoa vem em abril, fazer o imposto de renda, ela quer ter aqueles 180 dias em abril. Não. Porque aí já foi, da data da venda. Então ele perdeu aquele benefício também. Falou, não, eu usei o dinheiro. Quando você usou o dinheiro? Eu usei em março. Fevereiro, já perdeu. Ele teria que usar isso em dezembro. No máximo em janeiro. Não, dezembro, né? Dependendo da data, daria em janeiro. Então, ele tem que tomar esse cuidado também, né? Sim. Ele tem... Um conselho que a gente dá para o cliente é que ele ligue para nós quando ele for vender um bem, para que a gente possa fazer essa análise, Calcule o imposto, veja a data, ciente, a data, bonitinho. Ver o valor que estava na declaração, por quanto ele está vendendo, se tem algum benefício. Exatamente. Acho que esse seria o caminho certo. Esse é o né? ideal. E tem um ponto importante no que você falou aqui agora. Este caso de você usar o valor em 180 dias, ele pode ser feito uma vez a cada 5 anos apenas. Então, se você pretende ficar pulando de imóvel em imóvel em 5 anos, tem que tomar cuidado. Não, você vai ter que pagar imposto. Você vai ter que Então, você vai ter que se programar para mudar de imóvel. Isso. Ou, né, o que a gente já fez para cliente. Olha, o cara tem 2 imóveis para vender. Ou vai fazer essa pingada de imóvel. Olha, eu comprei um aqui, mas eu estou fazendo um terreno para construir, eu vou morar aqui no final das contas. Entendeu? Então, eu vendi um apartamento, comprei essa casa e estou construindo aqui. Tá bom. Então, esse trajeto vai demorar menos de 5 anos. Em qual deles você vai ganhar menos? Que é onde você vai pagar imposto. Sim. Em qual deles a gente quer pagar o imposto? No menor. Se eu vou aproveitar a isenção, aproveita a isenção no valor maior. Correto. Então, você planeja esse tipo de coisa. Dentro da regra. Dentro da regra? Você está dentro da regra, você não está fazendo nada de errado. Então, eu posso usar o benefício uma vez a cada 5 anos. Se eu tive 10 operações, eu escolho uma.
Aqui vai te dar menos dor de cabeça. Aqui vai impactar menos o meu caixa. Vai impactar menos o meu caixa. Entendeu? Ou seja, aquela que eu vou ter mais lucro, eu vou usar a isenção nela. Sim. Entendeu? Sim. É interessante, é válido. É válido. Você estava falando do carro, né? Do carro que aumenta, né? Teve esse boom ano passado. Uhum. Você falou que tinha um caso, né? Acabamos entrando no outro assunto, cortei o seu caso. Volta nele. Que agora eu não lembro dele, agora eu quero lembrar. Agora eu quero saber dele também. Quero aprender. O caso era do carro que você não conhecia. Do carro, era o carro que eu falei. A gente falou mais cedo do imóvel. Não falou do carro. Não falou do carro, então, que eu lembrei agora. Ele vai ter que pagar e não tem jeito. Ele não vai poder falar que o carrinho é velho. É pela tabela FIP ou pelo valor que ele vendeu? Pelo valor de compra e venda. Tinha gente, isso eu já vi várias vezes, já pegamos alguns casos assim, que você pega a declaração da pessoa e ela cai na malha fina, você vai olhar o que aconteceu. E a pessoa vai atualizando o carro pela tabela FIP ou o imóvel pelo... Isso não pode, né? Explica isso, porque a pessoa sempre fala, mas tem que ser assim, tem que aumentar, tem que fazer. Não dá, né? Não. Quando que você aumenta? Quando que lhe é permitido você aumentar? Quando de fato houver uma benfeitoria nesse bem. Então, por exemplo, se você tem um furgão, tem lá uma Sprinter, que é um furgão grande, e você transforma ele em home, aqueles carros que viram uma casa, motorhome. Você transforma ele em motorhome, realmente eu acrescentei você fez uma benfeitoria e foi um valor que deveras é pesado, entendeu? Mas calma aí, eu não posso fazer isso, tipo assim, colocar uma rodinha e falar qual que é uma rodinha. Não. Um rádiozinho, aquele camarada que coloca aquele monte de som atrás. Estrutural, exatamente. Que não dá certo também, né? É uma benfeitoria estrutural. E assim, o carro valeu 100 mil, por exemplo, uma Sprinter dessa. Tudo que eu comprar de nota, inclusive a nota da mão de obra, eu posso fazer acrescentar. A mesma coisa com o imóvel. A mesma coisa com o imóvel. Sim. Então, vou fazer uma reforma. Vou fazer uma reforma, uma manutenção, eu posso usar esse valor para aumentar. Agora, eu tive também um caso ano passado que foi bem assim. Quando você faz uma reforma, você tem que ter noção que é o seguinte, você está alterando as datas de aquisição. Sim, você perdeu aquela validade daquele primeiro e vai passar para o segundo. E vai começar a ter frações de valores com outras datas de aquisição. Então, se você tem um imóvel de 1990, que tem 35 anos, certo? Estamos em 2025, 35 anos. Bom, eu comprei um imóvel em 1990. Eu fiz uma reforma em 98. Então, eu comprei aqui por 100 mil, eu fiz uma reforma de 15 mil. Vai passar essa data. 115. 100 mil em 98, 15 em 2000, em 98, né? 100 em 90, 15 em 98. Em 2010, eu fiz mais uma de 50. São 3 datas de aquisição. Ou seja, o imposto vai ser calculado sobre esses valores de acordo com esses períodos. Então, talvez um desconto maior que você teria desde o começo, você vai perder no meio do caminho. Eu tive um caso que eu calculei ganho de capital, que era melhor não ter lançado reforma nenhuma do que ter lançado caixa de nota. E que a Receita pede para olhar nota a nota agora, né? Sim. Não sei. Então, assim, quando você tem essas multiplicidades, se você pegou e falou assim, aqui é 100 mil, mas aqui é 50, eu estou falando de 50% do valor do imóvel em outra data. E o posto aqui vai ficar caro. Então, já peguei e falei, putz, mas eu gastei, tipo, 700 mil reais de reforma. Eu coloquei no sistema para o cara ver e falei assim, não vale a pena. Valeria a pena ele só ficar... ter lançado isso aqui. Por quê? Porque o imóvel era de 85. Tem cliente que tem imóvel muito antigo, né? Comprou lá atrás. Entendeu? Lá quando começou ele foi para outro lugar, ele alugou esse imóvel e está morando em outro lugar, depois dali saiu, foi para lá e continuou alugando. Foram pessoas que não se desfizeram dos imóveis que adquiriram lá atrás e foram adquirindo novos. Então, nesses casos... Às vezes compensa fazer essa conta. Às vezes compensa mais fazer essa conta. Então é vantagem, né? Isso nós estamos falando porque você estava sentado com ele agora e ele fez essa venda lá atrás.
Então é muito vantagem a pessoa ligar para nós antes, ó, estou com intenção de fazer isso, eu tenho essa reforma, eu tenho essa situação, eu tenho essa venda, como que está o meu imposto de renda, como que seria o ganho de capital, porque o programa existe para isso, né? Sim. A Receita disponibiliza um programa para que você possa fazer esse A cálculo. gente simula. Simula e ali fica sabendo qual vai ser o valor do imposto. Dá para ter certeza do imposto. Daquilo que vai acontecer. Daquilo que vai acontecer. Então, isso é importante que o cliente saiba, né? Que ele tem que ligar para o profissional para poder o profissional ajudá-lo nessa hora. Não é, eu não vou falar porque você vai ver que eu estou com dinheiro. Não, rapaz, você vai perder dinheiro. Exatamente. É melhor você ligar para falar porque vai perder dinheiro. Uma dica importante, eu vi um casal fazer isso e eu replico isso para todo mundo que me pede. O que fazer? Vai fazer uma reforma no imóvel? Olha aqui para mim. Vai fazer uma reforma no imóvel? O que você vai fazer? Você vai guardar todas as notas, todos os recibos. Fazer uma pastinha. Não. Não? Calma, deixa eu falar. Você vai guardar todas as notas, você vai todos os recibos, tira cópia de tudo, encaderna com uma folha de rosto, por ordem cronológica, com uma folha de rosto no Excel somando. Então, olha, no mês, no dia 5 eu gastei com piso, no dia 10 com cimento, coloco todas as notas em ordem cronológica, os recibos, e numero todos eles numa folha de rosto. Então, ocorreu, né, de um cliente ter feito isso, um casal de cliente ter feito isso, eu achei fantástico. Porque quando a gente fez o ganho de capital, a gente colocou toda a reforma. E aí valeu a pena porque eles compraram num ano, 3 anos depois venderam. Então eles compraram na planta, saiu. Eles reformaram, gastaram uma bala. Aí foram lá e venderam. Houve realmente um ganho. Entendeu? Então assim... ganho ativo. É. Comprou na planta já com um valor menor. Exatamente. Já fez uma reforma, fez um acrescento, e aí você conseguiu vender por um valor... Exatamente. Muito bom. Né? E aí quando eu falei assim, bom, vocês têm controle? A menina veio e me deu o caderno. Fácil de lançar, fácil de apurar. Foi maravilhoso. Eu peguei por mês, somei todos os blocos. Porque é assim que está no programa do ganho de capital. Exatamente, né? você soma por mês, né, todos os seus gastos e vai lançando lá. Isso facilitou muito a vida, até para o fiscal. Porque quando a gente entregou, na época se entregava fisicamente, levou o caderno. Tó. Mesmo que você tenha que mandar digital, você só escaneia, fica mais Escaneia fácil. e manda. E manda a folha de rosto, o cara Já- vai ver as somas todas lá. Já está pronto. Bonitinho. O O único problema, e aí você não faça como ela fez, que no meio desse caderno tinha os eletrodomésticos. Que aí não tem como, né? O eletrodoméstico não, Aí não tinha acrescenta a nada, TV, né? tinha a geladeira, tinha o sofá. Isso não é reforma. Tinha o tapete. É reforma. Entendeu? Isso não é reforma. E aí, o que acontece? Sobre esses valores, o fiscal viu, estava fácil, ele tirou. E aí ele pagou o apareceu imposto valor. complementar. Mas assim, né, Tiago? A gente sabe que quem controla, quem tem um controle como desse casal, facilita muito até para ele poder saber que se ele teve algum problema, alguma coisa para excluir, é menor do que o fiscal, quando não tem nada ou não tem chance, ele glosar todo o número. Todo mundo, exatamente. Porque ele pega, glosa todo o valor e você acaba não tendo nem como justificar. Se você não tem documento nenhum, não tem uma... Não tem... porque a pessoa tem o hábito, a gente vai comprar as coisas, né? Compra, pega aquela fita, né, do caixa, térmica. Aquilo, com o passar do tempo, ela já era. Já é. Ela perdeu... Né? Então, você que faz esse tipo de compra e quer guardar esse tipo de documento, tira a cópia. Copa escaneia, né? Hoje. Porque senão você Telefone. vai perder. E se você perder, o fiscal vai glosar o lançamento e você vai pagar pelo valor que ele entender que é o que ele achou ali na conta dele. Exatamente. Ele Aí vai você está fechar sujeito a ao ordem entendimento dele. de qualquer outra pessoa. A ordem que você dele. não conhece. Né? A ordem dele. Mas assim, quando a gente começa a falar de imposto de renda, tem gente que fica até arrepiada. O leão... Eu não acredito que o leão seja o culpado. Eu acredito que a gente precisa ter uma consciência daquilo que está sendo feito. Eu vejo que o imposto de renda é uma maneira de você se organizar, apresentar aquilo que você teve realmente durante o seu tempo, seja você CLT ou seja empresário, independa disso, as suas receitas. Quando você consegue ali administrar isso dentro da regra, você não tem problema, porque você consegue fazer conta. Quem é registrado tem CLT, ganha acima da tabela,
ele já sabe que já foi descontado dele uma parte do imposto de renda, que é uma coisa que a gente também tem que falar sobre isso, né? Esse desconto, né? Que tem, aluguel, né? Imposto de renda sobre aluguel, na folha. Muita gente optou pelo Desconto simplificado. desconto simplificado. E agora, cara? Como que vai ser agora no final do ano? Eles tiveram realmente um descontinho ou eles vão ter que pagar aquilo que eles acharam que eles estavam tendo desconto? Acho que o nome não deveria ser desconto simplificado, seria prorrogação simplificada. Ah, sim, é um nome sugestivo Esse, melhor. esse é seria o melhor, nome correto. Prorrogar minha dor. Isso. Então, o que acontece? Vamos lá. Você que ganha acima de 2.250... Do ano passado, isso é uma tabela do ano passado. ainda vale para esse ano, inclusive. Mas o governo já está falando de aumentar para 5 mil, aquela história toda, mas isso ainda aí está rolando. Que tem muita gente já me perguntando isso aqui. Vai usar a tabela? Não vou usar nada, porque nem existe isso. Não existe. Só existe uma falácia sobre isso. Exatamente. Ainda é projeto. Entendeu? Tá bom. É um projeto. Projeto. É um projeto. É um projeto. Então, assim, o que acontece? Você ganha mais de 2.259, você começa a ter imposto de renda retido na fonte. Sim. Descontar aquele valorzinho que Começa ninguém gosta de ter. Começa aquele descontinho por mês. Uhum. O que aconteceu? Foi feito um decreto, assim que O novo governo o entrou? novo governo entrou, ele fez um decreto falando o seguinte, ó, eu vou te dar R$ 564,00 de prorrogação, que esse seria o desconto. Então, Esse seria o entenda, nome. não é um desconto. Não é um desconto, é uma prorrogação. Tá? Você está deixando de pagar o que você pagaria agora, mês, mas lá na frente. Exatamente. Então, aquilo que você pagaria no mês, se você ganhasse R$ 3.000, você pagaria ali algo em torno de 200. Estaria dentro dos 500, você não ia ter retenção do seu salário, você ia receber os 3.000 líquido. Porém, a soma geral, você deveria pagar os 200. O que vai acontecer? Ele vai lá na para soma ser geral, pago no final do ano, a hora que fizer a DIF ou entregar a declaração, ter lá seu valor que passou acima dos 30 mil e vai pagando imposto de renda sobre ele. Exatamente. Só que você não teve desconto na folha. Porque vamos entender, nós estamos no salário de 3 mil. 3 mil vezes 12, 36. Uhum. A tabela é 30. Então, sobre 6 mil, eu tenho aí meio 28. 20, então, vamos dizer que seja, vamos arredondar para o pessoal entender. 6 mil. 6 mil eu teria que estar pagando imposto mensal lá atrás. Uhum. Eu não estou pagando, então eu vou pagar agora. Paga agora. Mas eu vou pagar. Então, o que ocorreu em 2024, que todo mundo dava pulo da cadeira, teve infarto, foi um quiprocó. Todo mundo adorou o desconto simplificado porque a retenção do IR diminuiu muito no salário. Sim, mensalmente você aproveitou. Você aproveitou o sistema. E aí o que acontece? Normalmente, o que acontecia com essa pessoa? Chegava lá em abril, quando a gente entregava, ela tinha imposto de renda a restituir. Então ela tinha lá 200, 1.000, 2.000. E Esse ano, quem tinha 2.000 pagou 6. Inverteu, né? Foi uma boa jogada. Entendeu? Por quê? Porque prorrogou tudo que não descontou para pagar ali. E todo mundo entrou em desespero. E como assim? Eu tava isento. Eu estava restituindo. Todos os anos eu restituí. Agora você está me falando que eu vou ter que pagar 5, 6 mil reais de imposto de renda? Pois é. Vai. Exatamente isso que eu estou dizendo. E aí você tem que mostrar toda essa conta para o cara ver que que vai ter que... que você não está errando na declaração dele, porque além de tudo a culpa vira pro contador. Acaba sempre você tá assim, fazendo né? errado, né? Não é possível, não está errado. Vou mandar para outra pessoa ver. E acaba fazendo isso, né? Aí depois volta e fala assim, outra pessoa não conseguiu, você pode fazer para mim? No último dia. Dá vontade de não fazer, né? Mas nós somos profissionais, nós estamos aqui para ajudar o cliente, né? E tentar... É claro que nós gostamos de ter isso antecipado, né? E para isso, me fala um pouquinho sobre esses documentos. O que o cliente tem que preparar, Thiago, para trazer para nós aqui? Todo ano. Basicamente, né? O básico, pelo menos, ele já tem que estar na ponta da língua dele todos os anos, né? Todos os anos. Mas o que mais aconteceu? Todos os anos ele tem que me trazer os informes de rendimento das rendas dele, daquilo que ele ganhou de dinheiro. Banco. Empresas, aluguéis que ele recebeu,
empresas que ele trabalhou. Até o MEI, né? O MEI também tem que entender que ele tem dinheiro, que ele, é a MEI dele, eu tenho que declarar, né? Exatamente. Ah, eu sou MEI, não preciso declarar. Opa, Sim. cuidado, né? Cuidado que você vai ter problema. Então, toca aí. Então tem todas as suas rendas, todas as suas fontes de renda. Todas as suas despesas dedutíveis, que são gastos com saúde. Não entra farmácia. Vou fazer uma pergunta agora. Tem clientes que têm convênio pro pet. Não. Não pode? Ah, mas é convênio. Não, mas pro pet não. Não pet não, tá bom. Então, olha, não dá. Infelizmente. Nem farmácia. Nem farmácia. Eu gasto uma bica de remédio. E nem a sogra ou a mãe que não está na sua... como tutora, não é dependente, né? Tutora, Você até, se ela poderia até entrar como sua dependente se ela ganhar menos de 2 salários mínimos. Mas mesmo assim tem que estar registrado em algum lugar. Só que o salário dela conta no seu. Soma no seu também. Tem que ser uma baita vantagem. Entendeu? Porque o que a pessoa fala, vou colocar ela como Mas eu pago o convênio da minha mãe, como que eu faço? Você vai pagar 1.000 de convênio e vai ter que pagar 1.000 de imposto, porque é o que ela recebe. Ela recebe lá um salário mínimo de R$1.700. E o duro é que nessa conta, né? Às vezes você põe 1.000 dela, soma na sua conta muito maior do que aquilo que não estaria. Exatamente, porque uma coisa também que o pessoal não entende é o seguinte, as despesas dedutíveis, elas não deduzem do imposto. Elas deduzem a base de cálculo do imposto. Ou seja, do valor em que vai se calcular o imposto. Então, se você ganha 100 mil, se você ganha 100 mil por ano e gasta 20 com convênio, o seu imposto vai ser calculado sobre 80. E não que assim, olha, eu ganho paguei 100, 20, eu vou deduzir imposto. eu ganho 100, eu tenho 25 para pagar, paguei 20 de convênio, você pagar só 5 de imposto. Não é assim. Não é assim. Tem gente que ainda tem essa pensa confusão. assim. Pensa nessa confusão. Você faz doação e fala, não, isso aqui é completamente dedutível. Mas ele deduz da base de cálculo. Não do imposto a ser pago. Não do imposto a ser pago. Entendeu? Então já teve gente que doou R$1.000 achando que ia pegar R$1.000 de volta. Aí a instituição dele veio quanto? R$300. O cara deu um pulo dessa altura. Que decepção. Entendeu? Mas não faço mais doação. Não vou ajudar mais ninguém. O cara não quer mais ajudar ninguém, porque... Que dó. Não se ajudou. Não se ajudou. Porque no frigir dos ovos, quanto ele voltou perdeu, de imposto de renda para ele? Ele perdeu. 50, R$70. Ele perdeu. Que dó. Entendeu? Então, assim... Por isso que é bom procurar um profissional e perguntar antes. E perguntar antes. Eu acho que hoje em dia, o que mais falta nas pessoas é a condição de perguntar, ter dúvidas. Eu acho que quando a gente duvida, não é duvidar da pessoa, ter dúvida da situação e perguntar o porquê daquilo. Quando você pergunta para um profissional, você tem uma resposta adequada. Quando você pergunta para qualquer um, você tem um achismo adequado. Mas e também, para o profissional, principalmente, isso é um lema que a gente tem aqui na Samar, eu falo isso para todo mundo, que a gente trabalha com educação. A gente não trabalha com contabilidade. Contínuo ainda. Entendeu? Eu trabalho explicando para o empresário, para a pessoa física, como isso funciona. Para que ele também tenha a condição de pensar. E não simplesmente me jogue uma pilha de documento na minha mesa e vire as costas. Muitas vezes acontece isso. Como se não soubesse. A gente fica um pouco até chateado com isso, mas é um desprezo total para aquilo que é importante. Que nós representamos e que é importante para a empresa dele. Mas é uma coisa que eu não posso nem reclamar. A gente tem colhido bons frutos nesse sentido. Porque sim. Nos últimos anos, melhores. Inclusive, isso aqui é resultado de bons frutos, porque as pessoas se interessam, vêm assistir. Sim. Entendeu? Fazem perguntas. Fazem perguntas. Que nos trazem aqui para falar sobre isso. Ouviram, né? Ouvi você falando isso no podcast, queria saber mais. Então, assim, quando a pessoa vem aqui e me traz um imóvel que vendeu, eu faço questão de mostrar para ela o ganho, completamente como ele funciona. Inclusive os fatores de redução. Esse ano teve fator de redução neste, que é uma tabelona que o sistema nos dá. Isso também acontece muito, né, Tiago? Quando falece um ente querido que tem que fazer essa divisão, e você também, que é outra coisa que a gente pode também abordar um pouco, vamos falar rapidamente assim, para não perder o raciocínio do ganho de capital, mas abordar para o próximo podcast, porque nós tivemos situações do ano passado, retrasado, de
inventários, né? E que na hora de fazer de bens de imóveis que são lá de 1978, de 1990, e que você tem que fazer ali todo um inventário, e esses números, que não é só então o imposto de renda, tem também o TCMD, né? Influencia bastante na hora da declaração de imposto de renda. Sim. Né? Mas isso vamos deixar para o próximo episódio. Vamos deixar aí um gostinho de pergunta, quero mais, quero perguntar. Sim. Porque isso vai ser importante para a gente também trazer elucidações. Né? Até porque quando a gente vai falar de inventário, a gente está falando de ganho de capital e TCMD e atualização monetária. Então, assim, tem muita trazer coisa... para hoje todo o assunto, né? Eu tenho que decidir se eu quero pagar o TCMD ou se eu quero fazer a atualização do bem. Qual dos dois eu quero fazer? Onde é mais barato? Qual é o que vai gastar menos, né? Aquele que vai impactar menos na minha distribuição, né? E isso é planejamento tributário. Dentro da regra, dentro das 4 linhas das regras, você escolheu o caminho que você vai tomar. Olha, nós deixamos aqui vários pontos já para o próximo episódio, hein? Eu acho que vai ter bastante pergunta, acho que a gente vai estar bem focado aí para responder, porque imposto de renda não é só trazer o valor que você recebeu no ano. Não é só declarar, imposto de renda eu te amo. Tadinho do Leão. Aí é doído. Ou eu te odeio, né? Porque a maioria eu te odeio. Eu te amo, eu te odeio, né? Entendeu? Ou eu tô bem, eu tô mal. Não é só a declaração. Porque é muita coisa que envolve. E o ruim é quando você aperta o botão que vê lá, Receita Federal, tem algo... Ou vem aquele... O cara está esperando a restituição, ele vai entrar lá e tá assim, malha fina. Tem compendência, declaração compendente. Aí vai no contador, aí chega aqui, eu esqueci de declarar aquele imóvel de aluguel, porque aquele fulano, aquela pessoa, a gente fica meio perdido, né? Inclusive, uma das coisas que mais deu problema de pendência de malha fina no ano passado, né, que a gente vai fazer agora os pedidos de antecipação, no começo do ano, de antecipação de análise, foram... Você não vai acreditar em qual for. Eu fiz pouco imposto de renda esse ano, não peguei nenhum problema, mas então, você pegou bastante. Normalmente, você tem problema de divergência de convênio, de médico, esqueceu de declarar um aluguel que recebe, alguma imobiliária declarou e esquece mesmo, a gente acaba esquecendo, é muita coisa. Muita coisa. Mas sabe o que aconteceu, cara? Pensão alimentícia. Esse foi a maior pendência que ocorreu nas declarações que eu fiz. Por quê? A informação que a pessoa dá e outra não dá? Qual que pegou mais aí? Na verdade, a Receita, ela, como eu falei no começo, ela vem afunilando um pouco a qualidade das informações. Sim, tem bastante tem declaração. bastante coisa que vai... Que já está afunilou, né? Em caso de pensão, por exemplo, e dedução com dependente, eu já peguei casos de pegar uma declaração que eu olhei lá o nome de 3, 4 filhos, sabendo que o cara só tinha um. E aonde apareceu os outros filhos? Eu perguntei, falei assim, e eu conheci ele pessoalmente, eu conhecia ele, conhecia a esposa e conheço a filha. Eu falei, quem são esses outros 3? O cara falou, não sei, o meu contador que botou aí para me restituir mais. Aí complicou a vida do xarope, né? Aí fica difícil até de tentar justificar o injustificável. Por conta disso, o que a Receita exigiu uns 2, 3 anos atrás? E isso precisou ser feito, obviamente, um ajuste de cartório, que toda criança que nasce já nasce com CPF. Sim, isso já vem de algum A minha filha, de 7 anos... Já saiu com isso. Já saiu com CPF, quando ela nasceu. A de 10 não. De 10 não. De 10 não, ele teve que tirar. E então, a minha filha mais nova tem CPF na certidão de nascimento. O Zayn também. Então, o que acontece? A partir de uns 3 anos atrás, a Receita exigiu que todos os dependentes tivessem CPF. Aí cruza mais rápido, né? E aí você não tem como inventar filho. Aí mamãe e filhinho tá colado, não tem o que fazer. Tá colado. Aí, bom, vencemos essa etapa, diminuiu muito a questão desse tipo de fraude. Agora vem uma segunda tipo de fraude. Pensão alimentícia. Por quê? Qual que é o galho aqui? Qual que é a pegada? Você pode ter 2 tipos de decisão. Ou decisão homologada em cartório ou em juízo. Sobre a pensão que você deve ao seu alimentando.
né? O nome técnico seria alimentado. Alimentado. Então, na decisão, ele vem as rúbricas que você vai pagar. Então, você vai pagar lá para o seu filho R$3.000 por mês. 1.000 de escola, 1.000 de convênio e 1.000 De sobrevivência. de subsistência. Uhum. Né? E aí você está autorizado a usar essas deduções. Mas Aliás, se você der 4... você não está autorizado a usar, por exemplo, escola e Convênio. se isso já está na sua dedução de alimentado. Ou seja, o que o pessoal estava fazendo? Aí Colocava a pensão, depois colocava a escola e o convênio. Uhum. Então a pensão já tá falando que 1.000 é para pagar o convênio e escola. Então eu já não posso lançar de novo lá. Exatamente. Lançando 2 vezes. Então a Receita está pegando aí. O que a Receita está pedindo? Que você coloque na declaração o número do processo, o cartório, as datas. Uau. Isso é obrigatório, inclusive. Que bom. Então, se você tem pensão, hoje todo mundo tem pensão, eu tenho que pedir o processo. Então, vem lá data de início, viu que está sendo homologado número do processo, se é em cartório, se não, a vara, tudo bonitinho. Ver o que está sendo colocado lá dentro e ver se o cara não está utilizando em outro lugar. Então, muita gente caiu em malha este ano. O que a Receita está pedindo para ver? Manda aqui para mim a sentença de homologação da separação entre eles. Da pensão alimentícia. Então, assim, eu tenho aqui pelo menos 6 casos que tá tudo certo. A restituição do cara tá travada, porque eu tenho que esperar a Receita abrir espaço para poder fazer o envio. E não dá para ir pessoalmente. Não, tem que esperar ela. Hoje é tudo online. Olha, o papo tá legal, tá cumprido, vai ficar mais, né? Por isso que a gente vai abrir aí vários episódios a respeito disso. Mas eu quero que nosso ouvinte, né, fique atento e realmente faça perguntas. Entra aqui, faça perguntas, nos procure. A gente está aqui para ajudar a responder, para ajudar a entender melhor esse processo, porque tem muita gente que não faz por maldade, faz por falta de conhecimento. Eu acho que a falta de conhecimento, ela é lícita, mas é ruim quando você não procura saber. Então, se você não conhece, ok, mas procure saber, procure se informar, porque você vai se ajudar e vai ajudar o profissional que está fazendo, né? Eu acho que tem muito assunto para o nosso próximo podcast. Vamos falar bastante sobre ganho de capital no próximo também, vamos falar um pouco sobre a herança, né? Vamos falar, tem outros assuntos que vão envolver aplicação financeira, que nós nem começamos a falar, né? Revar, anote esse nome, Revar. E vai dar muito problema, né? E a gente sabe que isso dá problema. Então, eu quero te agradecer de novo, Thiago, mais um tempo nosso aqui disponível, né? A gente aqui se dedicando ao nosso cliente, aos nossos amigos, para trazer informação. Talvez a gente não consiga dar toda a informação da forma que gostaríamos, mas estamos aqui à disposição para poder responder e ajudar, né? Acabamos não falando 100% do que vai estar necessário que a pessoa nos entregue, mas vamos deixar descrito no nosso link, né? Para que a pessoa saiba quais são os documentos necessários, vamos estar enviando também outras coisas, mas não deixem de perguntar. Acho que vai ser muito importante para esse próximo episódio. A semana que vem sai outro, né? Quinta-feira que vem vai sair outro episódio. E a gente vai estar aqui disposto a responder todas as perguntas. Né? Ok? Com certeza. Posso contar com você no próximo, né? Com certeza. Ótimo aí, tá vendo? O Thiago é especialista. Eu até gaguejei no começo aqui do podcast, porque eu estou na frente do mestre. Aí ficar na frente do mestre, rapaz, dá até arrepio. O pupilo não conseguiu passar o mestre, né? Vai demorar. O mestre cansa. Uma coisa que é importante ressaltar, pessoal, é que a gente ainda não saiu o calendário oficial do imposto de renda para este ano. Temos uma ideia, né? Tá? Mas não saiu, né? Mas algumas coisas geralmente adotam um padrão. O padrão novo que a Receita tem seguido nos últimos 2, 3 anos é iniciar em 15 de março, tá? E finalizar em final de maio, último dia de maio. Último dia útil de maio, né? Tá. Então, esse é o prazo para entrega da declaração.
E em relação a documentos, a informações sobre mudança de legislação, a Receita ainda não soltou. Assim que soltar, a gente volta com uma edição extra eventualmente. Sim, vamos trazer bastante informação. E você que está nos ouvindo, acompanhe nosso canal no WhatsApp também, canal Samar, né? Uhum. Tem o nosso canal da Samar Contabilidade lá no WhatsApp, acompanha lá também. Nós também colocamos bastante notícia lá. É importante isso, porque a nossa intenção aqui é trazer notícia e notícia dentro daquilo que nós vivemos dia a dia, né? Estamos aí no mercado há mais de 25 anos e sabemos que isso é importante, né? Quero agradecer a todos e espero que vocês nos acompanhem no próximo episódio também. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Até mais.